Olá, está começando mais uma edição do Eu Ouço Gente Morta, o podcast quinzenal do Mais Que Horror, de terror, de desgraceiras. Eu sou o Maxon Lima e estou aqui, como sempre, com meu grande camarada Rômulo Matei. Pessoal, muito boa noite para vocês aí, os ouvintes, queridos amigos. E é isso aí, tamo aí, vamos falar de terrorzinhos. Terrorzinhos, é episódio extra, né? A gente tá quinzenal, porém, dessa vez, porque a gente ficou muito tempo distante, saudade bateu, então a gente aproveitou para tirar um pouquinho do atraso com 2 episódios seguidos na semana, de 15 em 15 dias às sextas-feiras. E dá pra dizer, Rômulo, que 2022 tem tudo pra ser o ano do Clive Barker? O que você acha dessa afirmação? Eu acho que dá, hein? E entre outras cositas más, né, meu? Temos umas coisas vindo boas também aí, né, meu? Mas enfim, vamos falar sobre isso no episódio. Então, eu recentemente terminei de ler o primeiro volume do Livros de Sangue, que é uma das primeiras publicações do Clive Barker lá dos anos 80, que foi relançado aqui pela Dark Side, macabra, com aquela qualidade maravilhosa que eles diz respeito. E, cara, assim, cada vez que eu leio o Clive Barker, né, eu li o Hellraiser, o Hellbound Heart, e não li ainda o Evangelho de Sangue, que é a continuação, publicada recentemente. Mas, cara, essa antologia, e o Livro de Sangue é uma antologia, inclusive tem 3 filmes dentro desses contos que comporta essa antologia, né? São 5 contos no total. 6 contos, desculpa, 6 contos no total. A gente tem o próprio Livro de Sangue, que ele é como se fosse da onde que surgiu, né? Essas histórias que viriam a ser contadas nesses 6 volumes. A Dark Side e Macabra já lançaram 2 deles aqui, falaremos em edições futuras do Ouço Gente Morta sobre o volume 2. Mas a gente teve um primeiro Livro de Sangue, versão cinematográfica, lançado em 2009, e o mais recente, da Hulu, que aí marcou essa... Não digo que esse filme em especial marcou, mas tanta coisa tem acontecido com o nome do Clive Barker recentemente, né? Que, sei lá, eu fico muito feliz, né? E esse livro aqui é meio que uma forma de celebrar e coroar tudo isso. Um outro conto desse livro que virou filme também é um chamado O Último Trem, que o nome original do conto é O Trem de Carne da Meia-Noite. Cacete! Cara, assim, ele começa naquela coisa de rotina do cara saindo tarde do trabalho, pegando, como diz o nome em português, né, extremamente literal, o último trem de metrô, só que paralelo a isso existe uma outra figura, assassinatos estão acontecendo na cidade, no trem, no metrô, nos vagões, né, misteriosos, ninguém descobre, assassinatos, assim, tenebrosos, assim, eviscerações e tal. A premissa é maravilhosa, né, meu? Porque o fato de você estar lá e ser o último trem e perdeu é só amanhã, né? O famoso trem das 11 aí dos demônios da garoa. Mas é tipo isso, cara. E aquela coisa do cara que vai pescando no trem, sabe? Tipo, uma pessoa some aqui, uma pessoa some ali. E a desgraceira começa a acontecer. E aí diz muito desse assassino, diz muito do porquê que ele faz o que ele faz. E tipo, em 20, 30 páginas, assim, sabe? E o filme... Imagine, 1h30 de filme pra colocar ali esse pedaço, essa fração da imaginação sórdida e ardilosa do Clive Barker. E sempre tem aquela coisa, né? Aquela mistura do grotesco com o sensual, com o sedutor, o sexual. Porra, mas, Max, mas é o que você falou do lance de espremer um conto de 30 páginas em 1h30. Você não acha que fica... o pessoal dá uma enchida de linguiça, ou você acha que o negócio é perfeito mesmo, assim, fizeram... Não, cara, assim, desses que eu assisti, o Livro de Sangue e o Último Trem, eu achei que ficou ótimo, cara, adaptações muito boas. Porque a gente tem aquele exemplo lá do que fizeram com o Hobbit, né, meu? Que era um livro pequenininho, meteram 3 filmão lá no negócio, aí, pô, eu não gosto desse tipo de coisa, não. Mas tá falando que aí ficou bom, então, pô... Cara, eu digo com todas as letras que ficou, assim, ficaram adaptações boas, assim. E ainda acho que o Hobbit vale a pena porque temos lá o Christopher Lee, né? Eu sei que é o Christopher Lee da Mesa Branca, mas ele tá lá de qualquer forma. O grande Drácula. Do além, mas ele tá lá. Mas assim,
além disso, né, tipo, a Macabra e a Darkseid lançaram Livros de Sangue, volume 1, volume 2, prometeram os outros 4 volumes. Teremos não uma, mas 2 empreitadas de Hellraiser. A gente falou disso, né, no Desgraceira Awards, a gente tem falado disso nos Eu Ouço Gente Morta, mas é sempre bom reforçar que o David Bruckner está encabeçando um desses Hellraiser, que esse sim é uma produção cinematográfica, vai ser uma releitura do Hellbound Heart, do livro original do Clive Barker, né, que vai trazer uma atriz trans como Pinhead, que é a Jamie Clayton, lá do Sense8. Caralho. Eu acho que vai ser nada além de absolutamente incrível, porque temos ninguém menos que o Clive Barker assinando a produção executiva, e se você não sabe quem é o David Bruckner, eu acho que vale a pena ir atrás dos trabalhos desse cara no Ritual, Casa Sombria, Southbound, VHS, etc. E tem também a série da HBO de Hellraiser. Essa tem poucas informações, né? O David Gordon Green, o camarada lá do Halloween Kills, ele vai dirigir alguns episódios. É uma série da HBO, ou seja, grandes valores de produção. Não sei se sai em 2022. O filme já está em pós-produção. Vai sair esse ano, sim. E eu espero que seja um baita evento, assim, um rebuliço gigante, sabe? Pra tirar o estigma de bagaceira, assim, sabe, de podreira que Hellraiser ganhou no decorrer dos anos. Com muitos filmes merda, assim, pra colocar assim de uma forma mais direta possível, né? E se você pegar toda a saga dos Cenobitas aí, literária, né? É de uma imaginação doente eu sempre achei que seria muito difícil passar isso, né, pra filmes e tudo mais. E os primeiros filmes, pra mim, eu gosto bastante do Hellraiser 1, do 2. Eu também, eu gosto até o 4 eu gosto, apesar do 4 ter aquela doideira que tava acontecendo na época de levar tudo quanto é franquia pro espaço, né, de Leprechaun, a Sexta-feira 13 e tal. Ainda tem muito da história do criador da Lament Configuration, né, da caixinha, da onde saem os prazeres e as dores dos Cenobitas e tal. Então ainda é válido, mas o primeiro é dirigido pelo Clive Barker, né? Ele não teve tantas oportunidades assim de dirigir cinema, mas ele, vez ou outra, teve envolvido. E sempre que ele teve envolvido diretamente com a produção, a gente tem um Candyman da vida, né? A gente tem um Nightbreed da vida, ou aquele filme de voodoo dele, você se lembra? O Mestre das Ilusões. Sim. Que eu gosto, assim. Eu sei que é divisivo aí com relação a eu amo e eu odeio esse filme, mas eu particularmente gosto bastante. Então, assim, o Clive Barker voltou a ter interesse em Hellraiser, né? Em Cenobitas. Ele odeia a alcunha de Pinhead. O Pinhead sempre foi o Hell Priest, né? Dos Cenobitas e tal. E depois do Evangelho de Sangue, vai ser muito interessante sentir onde vai parar tudo isso, né? E com certeza 2022 eu acredito que vai ser um grande ano para Hellraiser e consequentemente para o Clive Barker também, que é um dos artistas mais completos que tem, assim, né? Tipo, de pintura, artes plásticas, tudo, assim. O cara ele faz tudo, né? Ele faz de tudo um pouco e faz bem. Eu gosto, cara. Ele tem... Eu nunca li o original dele, né? Mas a gente tem sorte de ter grandes tradutores por trás de suas obras e conseguem passar muito o grotesco com o sexual, que é bem característico da sua forma de escrever. E assim, cara, ele escreve muito bem. Por exemplo, o meu conto favorito desse Livros de Sangue do volume 1 chama Blues do Sangue de Porco. E é sobre um reformatório infanto-juvenil. E aí vai, tipo, um ex-policial vai ser professor lá, tipo, professor de carpintaria lá. E aí, perto desse reformatório, tem uma fazenda. E uma fazenda muito grotesca, totalmente abandonada, assim, sabe? Só que lá nessa fazenda tem um porco, cara. E esse porco, mano, olha, vou te falar. Olha, Rômulo do céu, é bizarro, cara. É bizarro, assustador. É demais, assim, demais. Esse foi o que eu gostei mais. Aí tem, tipo, um conto de um fantasma frustrado que não consegue expulsar ou assombrar uma família. Tem um outro de um teatro, as vésperas de uma peça que vai começar a ser veiculada no teatro, etc. Então, assim, ele é muito diversificado. A antologia tá muito ligada ao terror, né? Diz muito respeito ao terror.
Então aqui o Livros de Sangue é das grandes, com certeza. Beleza, podemos então esperar coisas boas aí. Eu acho, cara, eu tenho altas expectativas para esse Hellraiser. Mais o filme do que a série, eu acho que não vai decepcionar esse David Bruckner aí. E já chega agora, em 2022. Não tem data certa, né, mas está em pós-produção, então eu esperaria para um segundo semestre, assim, mais outubro, assim, acho que seria uma boa data. Mas, se tiver novidade, com certeza a gente vai falar aqui, com certeza absoluta. Com certeza. E Rômulo, antes de falar sobre as séries que a gente vai falar nesse episódio, a gente vai comentar um pouco sobre Arquivo 81, sobre All of Us Are Dead, alguns jogos também. Temos 2 aniversários para falar a respeito, né? Sim, 2 aniversários de jogos queridos. O Resident Evil Revelations completou 10 anos, agora no último 7 de fevereiro. Na real, ele saiu primeiro no Japão, no dia 26 de janeiro, e depois, um tempo depois, nos Estados Unidos. E eu vou te dizer, Rômulo, quando eu vi o trailer... Aliás, vai ter muitos aniversários de Resident Evil em 2012, né? O remake vai fazer 20 anos, Resident Evil 0 também, tem aniversário do Resident Evil 6, tudo aniversário fechado, eu digo, né? Porque, né, todo mundo faz aniversário todo ano, mas a gente costuma comentar dos aniversários fechados. Sim. E quando eu vi o trailer do Resident Evil Revelations, no dia eu comprei o 3DS. Foi tipo isso que aconteceu comigo, cara, porque... E eu tenho aqui a cópia do Revelations. Você manja o Revelations? Não. A primeira tiragem do Revelations no 3DS vem com a lombada escrito errado o nome do jogo. Escrito Revelations em vez de Revelations. Raridade isso aí, hein? Então é super caro, super raro, É o Revelations que veio com aquele acessório que você clicava atrás que você colocava atrás do 3DS? Não, você ia comprar a parte, o Circle Pad Pro, você disse? O Circle Pad Pro, Nossa, parece uma tampa de privada, assim. O 3DS vira um Pense Bem da Tectoy, é patético. Mas ele funciona, porque é um segundo analógico, né? Sim. Mas o jogo dá pra jogar bem sem o segundo analógico. Eu tenho esse acessório em algum lugar aqui em casa. Se você tiver, eu compro de você, cara, porque... Se eu tiver e eu achar, eu te dou. Que isso? Putz, mas assim, o meu 3DS é o XL, eu acho que ele não funciona no XL, o Circle Pad Pro, eu acho que ele é só do 3DS, a primeira edição lá, que é... acho que é da primeira edição. Uhum. Senão o negócio ia ficar do tamanho do notebook, né? Mas então, o Revelations, ele na verdade, ele começou uma nova subsérie dentro da franquia. Temos o Revelations 2, altas expectativas para um Revelations 3, né? Porque a ideia era retomar o terror que a franquia principal estava indo muito, enveredando muito pra ação desenfreada, né, pra megalomaníaca da produção, uma produção megalomaníaca muito grande, tá? Que é o Resident Evil 6, invariavelmente, né, mas esse aqui voltou lá, Chris, Jill de novo, uma aventura mais contida num navio. Eu acho que terror de navio tem muito a dizer. Muito bom. Em terror de navio, eu lembro daquele filme lá dos anos 2000, O Navio Fantasma, que tem uma primeira cena que é incrível, né? A melhor parte do filme é todo mundo morrendo. Mas eu lembro, Rômulo, que eu escrevi um review de Resident Evil Revelations lá no site da Play TV, no Game TV, que eu sei que você trabalhou lá também. Trabalhei. Dei nota 10, cara. Eu acho que foi o único 10 que eu dei na minha vida, assim, pra um jogo que eu escrevi. Porque, cara, se você jogou o Revelations no 3DS, e se você jogou ele nas várias outras versões, PS3, saiu pra tudo, né? Switch, Wii U, como a gente bem sabe que a Capcom costuma fazer. Que eu sempre incentivo, porque tem que ter, né? Todo mundo tem que ter acesso a uma quantidade de jogo possível. Se a pessoa tem um Switch e quer jogar o Revelations, tá lá, né? E eu gosto bastante da versão de Wii U do Revelations, acho que combina muito o gamepad do Wii U com o Revelations, né? Porque tem muito aquela coisa do Metroid Prime de escanear o cenário. Então eu joguei o Revelations quando saiu no 3DS e foi, assim, dos momentos mais impressionantes tecnicamente falando de evolução dos videogames, de ver a MT Framework, que era a engine da Capcom na época, né? Num portátil, um negócio daquela qualidade, tipo... Era muito impressionante, foi muito impressionante. A gente estava acostumado com a era Game Boy, até a primeira era do DS, não nos impressionarem tanto
em matéria de gráfico, a não ser com uns first parties dele, né? Que Mario sempre entrega muito bem e tudo mais. Mas a gente viu um jogo de terror tratado com esse respeito no 3DS. Um jogo cuja franquia, como você mesmo disse, estava indo já pro galhofa já, né? Vamos dizer assim. Tiro, porrada e bomba. E voltar pro terror do jeito que voltou no Revelations, em um portátil, primeiramente, era muito gratificante para quem gosta de jogo de terror assim. Com certeza. E ele trouxe um nome aí pro texto de Resident Evil, o Daisato, e ele mostrou que ele conseguiu, de certa forma, carregar o legado do Sugimura, que é o grande escritor da franquia, falecido. Faz muita falta esse escritor, um cara de romance, de novela, né? Que ele fez todas as amarrações no Resident 2, no Code Verônica, que é uma coisa que falta muito em Resident Evil recente, nos últimos jogos. O que falta é um remake do Code Verônica, isso que falta muito na minha vida. Não, Romulo, o que eu quero dizer é, tipo, ter conexões. Esse jogo se passa depois do Resident 4, além de trazer personagens novos, que são duradouros, né? O Morgan Lansdale, o grande vilão de Revelations, ele tá vivo, né? Ele tá preso. Então a gente teve o O'Brien, que é um grande personagem, teve o Parker, que também é. Tem ali uma segunda Ada no papel da Jessica, uma parceira do Chris, de BSAA. Tem esse terror de navio, que remete a um Deep Fear da vida, né? Que é um grande clássico de terror do Saturno. Não temos tantos jogos de terror em navios, infelizmente. Caralho, você lembrou do Deep Fear? Lembro, cara. Por isso que eu te amo, velho. Mas eu gosto muito desse jogo, cara. Eu gosto muito do vilão, que ele se injeta o Tiabis, que é um dos vírus mais horrorosos da franquia, né? Que cria aquelas criaturas de meleca, de gosma, né? Os Us e tal. E esse Tiabis era um vírus que se propagava na água. E a ideia dessa organização terrorista era jogar o vírus no mar mesmo. A batalha final do Revelations 1, no navio naufragado, que você enfrenta o líder dos terroristas e o Vetro. Jack Norman é o nome do maluco. E ele se torna um Tyrant meio tritão, assim, sabe? Meio bicho do mar, assim. É bem legal. Gosto muito desse jogo. Se você nunca jogou e é fã de Resident, eu recomendo bastante. Gosto mais desse do que do Revelations 2. Sim. Então fica aqui os nossos parabéns, assoprando velhinhas. Debutou. De 10 anos pro Revelations 1. Então, e eu fico muito feliz mesmo, porque voltou. Eu tinha um problema muito sério com Resident 4. Eu era daquela turma que falava, não, isso aí não é Resident Evil, sabe? E que eu só fui conseguir... Hein? A gente ia brigar, chatão. E eu só fui conseguir ver com outros olhos depois do Village. Caramba, demorou tudo isso? Olha só, demorou tudo isso. Que isso, sim. E ainda, depois do 4 eu tinha um problema muito sério também com o 5, com o 6. Porque eu falava, mano, isso aí é Gears of War, isso não é Resident Evil também. E na verdade isso é coisa de purista bobo, né, meu? O Gears of War que é Resident Evil, na real, né? Vamos combinar. Sim. E hoje eu consigo enxergar e ver todo o valor que cada um dos jogos tem, em cada um do seu tempo, contextualizando, né? E, pô, é uma das séries mais incríveis que já criadas, a Resident Evil aí. E multimídia, né? Completamente. Tem filme, tem mangá, animação, tem mangá, tem tudo que você imagina, cara. E vida longa o Resident Evil aí. Toda vez que tiver aniversário a gente vai assoprar a velhinha aqui. Com certeza, esse ano muitas outras vezes a gente vai fazer isso, né? 2002 foi um grande ano para Resident Evil, 2012 teve muito lançamento. 2012 foi assim, a saturação absoluta de Resident Evil. Foi quando a Capcom puxou o freio e falou, mano, sem condições, vamos repensar a coisa toda, não dá não. Tipo, saiu o quê? Saiu Operation Raccoon City, Resident 6, Revelation, saiu um outro filme no cinema, acho que o 5º filme saiu. Deve ter saído uma animação 3D também, eu acho que o Condenação saiu. Saíram os shooters on rails do Wii, remasterizados no PS3, Umbrella Chronicles, Dark Side Chronicles. Foi assim um estardalhaço de Resident. E aí no final do ano teve o Resident 6, tipo, sem condição. E pra você ver, com todos esses lançamentos, com toda essa exposição, mesmo assim, hoje a série não é saturada, né? Ela, toda vez que tem um anúncio de algo novo de Resident, ainda causa aquela expectativa dos fãs aí, e até de quem não é fã. Não, eles estão sabendo dosar melhor, assim. Então, sabe, entregando produtos tipo, teve o filme,
na minha modesta opinião, fiasco, uma bomba completa. Teve a série No Escuro Absoluto da Netflix, que é basicamente uma animação dividida em partes. Eu também achei bem fraquinha. Vamos ter aí agora a série live action da Netflix, com uma história completamente independente de qualquer coisa, 100% original. Mas é aquilo, de angariar novos fãs. A ideia do multimídia... Mas pode ser um sucesso completo, como pode ser uma bomba, né? Mas assim, honestamente, vai ser muito difícil ser pior do que o No Escuro Absoluto, do que o Bem-vindo a Raccoon City, viu? Vai rolar um esforço, assim, hercúleo pro negócio ser pior, sabe? Né? Mas o Village foi um bom jogo. Foi um bom Sim. jogo. Né? Inclusive dos nossos primeiros podcasts, né, Romulo? A gente começou com os 25 anos de Resident Evil e com o nosso veredito do Village. Né? No começo do podcast a gente falou bastante de Village. Então se você voltar várias edições para trás do Oso Gente Morta, você vai chegar lá no nosso catadão de Resident e no nosso veredito assim, bem aprofundado do Village. Mas temos outro aniversário, e esse de uma franquia bem menos famosa. Eu diria que assim, só Resident Evil tem o efeito Resident Evil. É o terror com o efeito Resident Evil, cara. Porque agrada não fãs de terror. O Resident Evil ele tem um apelo universal que nenhuma outra franquia de videogame de terror, até hoje, nenhuma conseguiu fazer. Nenhuma. E eu vejo no Resident algo, olha que eu posso estar falando uma besteira aqui, hein, Maxon, que nem o Romero conseguiu fazer com zumbis, cara. Em que sentido? No sentido de popularização. O Romero ele foi mais influente pro movimento cinematográfico e pro movimento cultural da criatura em si. Cultura pop total, é daí que saiu... Lembra uma época que tudo que era jogo tinha um DLC de zumbi? O primeiro deles foi com o próprio Romero. O próprio Romero sendo o diretor desse DLC e se transformando em zumbi e mordendo a Sarah Jessica Parker, mordendo o Michael Hooker, mordendo o Robert Englund, o Danny Trejo. Eu lembro bem. Mas assim, é difícil mensurar e só o tempo diz, mas já foram 25 anos e a gente tem décadas e décadas de A Noite dos Mortos-Vivos, que é um filme de terror contemporâneo, ali final dos anos 70, 68, mais influente, na minha modesta opinião, de todos os tempos, assim. Eu acho que A Noite dos Mortos-Vivos ele é o filme de terror mais influente de todos os tempos. Mas o quanto o Resident Evil consegue atingir... Mais do que o Exorcista? Eu acho, cara. Eu acho. Polêmica. Eu acho. Mas essa é uma discussão muito interessante e muito vasta. Mas eu tava falando de Siren. Siren 2 fez 16 anos e aí é uma exceção aqui. A gente vai fazer aniversário quebrado, porque não é sempre que a gente tem a oportunidade de falar sobre Forbidden Siren, que é o nome como ficou conhecido na Europa e na Oceania. E o Siren 2 ele é ainda mais obscuro. Da franquia Siren, que é uma franquia obscura, que tem lá seus 3 jogos, seu filme e seu mangá, o Siren 2 ele é o mais obscuro, até porque ele não foi lançado nos Estados Unidos. Então ele é muito difícil de você encontrar uma cópia ou europeia ou, no caso a minha, é da Austrália. Foi bem difícil conseguir esse jogo, né? Eu tenho uma coleção bem interessante de Siren aqui, cara. Eu tenho os 2 primeiros, eu tenho o primeiro em japonês, tenho o primeiro lançado nos Estados Unidos, tenho o New Translation, né, que é a versão de PS3 oriental. Não tenho o Blood Curse, que é o europeu, que é o único que me falta, mas eu tenho o filme e tal. E tenho o Siren, tanto o japonês quanto o lançado na Austrália. E, cara, Siren é uma criação de uma subsidiária da Sony, encabeçada pelo Keiichiro Toyama, que agora tá fazendo o Slitherhead, né, que é o meu jogo mais esperado da vida, assim, que é o SH que importa agora. E ele foi uma evolução tão gigantesca do primeiro, em termos de... O primeiro já era um jogo tão diferente de terror. É o meu jogo de terror favorito, cara, em termos de o que ele faz com a sua história, com o lance folclórico e a mistura do ancestral com o contemporâneo, com seus vários personagens e como ele desdobra e ramifica a trama de uma forma completamente não linear. O 2 ainda colocou personagens com capacidades novas. Então a gente tem aquele recurso do Psyjack, que você enxerga através dos olhos dos monstros, dos shibitos, que são essas criaturas mortas, os homens mortos, as pessoas mortas e tal. Então a gente tem pessoas aqui como a médium Ikuko Kifune, que ela consegue controlar os shibitos, cara.
E não só nesse jogo, também temos os Yamibitos, que são seres da escuridão. Porque Siren é muito inteligente esse nome. O primeiro está atrelado à sirene dos terremotos. E lembrou muito também a sirene do primeiro Silent Hill, né? E a obra do Keiichiro Toyama. É sempre ligado a cataclismas climáticos, assim, né? Catástrofes naturais, exatamente. Tipo, no primeiro Siren é o terremoto, que é extremamente recorrente no Japão. Imagina para um japonês ouvir a sirene do terremoto, o terror que deve ser isso. Sim. E o segundo, no caso, o Siren tá ligado a criaturas do mar, as sereias, né? E também a tsunamis, que é outra catástrofe natural que o Japão, infelizmente, aprendeu a lidar, a conviver com esse tipo de catástrofe. E aí essas criaturas da escuridão tá diretamente ligado ao fundo do mar, que na criação do mundo fez-se a luz e tudo que existia na escuridão encontrou morada no fundo do mar, porque a escuridão passou a não existir mais. Então, isso é o que? É uma mitologia taoísta? Isso, tem muito disso. Exato. Cara. E assim, cara, Siren vai muito fundo nisso. Não só nos seus... Até os coletáveis do jogo, eles vão para esse lado. E até como o motivo de você ir atrás disso e o que leva, né, o que desdobra pros finalmente, é muito impressionante. É um jogo bem difícil, é um jogo bem diferente. Esse jogo tem veículos que a gente dirige. Esse jogo, cara, tem uma das coisas mais... não uma das... o recurso, a característica, assim, a mecânica de jogo mais incrível que eu já vi num jogo na minha vida, Romulo. Que é a seguinte, existe um personagem chamado Shu Mikami. Ele é um escritor e ele é cego. Porém, ele consegue enxergar através dos olhos das outras pessoas. E ele é o único que consegue, quando você aciona o Sidejack, controlar o seu personagem no Sidejack. Nessa característica de enxergar através dos olhos dos monstros, que é absolutamente assustador. Assim. Os Chibitos, eles não são só mortos-vivos, eles são mortos-vivos que mantêm as lembranças dos seus últimos momentos em vida. Então eles executam essas funções. O carteiro continua entregando carta, o marceneiro continua pregando prego e cortando madeira, etc e tal. Então ele tem essa capacidade, e ele tem um cachorro, um cão-guia, e você enxerga, cara, através dos olhos desse cachorro, e você vê em preto e branco, e você ouve o arfar e os latidos do cachorro enquanto você controla o seu personagem cego, cara. Tem noção? Isso funciona em gameplay no jogo. Isso assim, cara, eu nunca vi nada antes nem depois. Nem que chegue perto, assim. Em nenhum jogo de terror na minha vida. É interessante, né? Você já disse várias vezes que a sua série favorita de terror é Resident, mas o seu jogo favorito de terror não é Resident, né? Não, é Siren, cara. É Siren porque não existe nada igual nem antes nem depois. Assim. Siren, ele ousou ser absolutamente experimental em todos os aspectos. Ele pegou elementos de muitos outros gêneros e incorporou no terror. Não é sempre que a gente joga um jogo de terror 50 horas mais de duração, que a gente controla 10 personagens e que a gente tem inúmeros recursos de jogo absolutamente únicos, sem precedentes em nenhum outro jogo, sabe? E finais. Não é nem bem isso, assim, cada personagem tem o seu desfecho. Se você vê por aí, então tem no mínimo 10 finais, né? Mas como esse jogo se conecta com o primeiro, e como entre um jogo e outro, aí no meio existe um filme, que é uma produção de baixo orçamento, muito eficaz, um baita filme de terror, cara. Então pensa, sabe, tipo... E aí temos o New Translation, que é o Siren de PS3, que foi vanguardista em muitos aspectos também, inclusive em ser vendido como em forma episódica nos Estados Unidos, numa época que isso ainda não era muito compreendido. Eu acho que se o Siren tivesse saído, ele foi um jogo bem de lançamento do PS3, na janela de lançamento do PS3. Você tem noção, não tem nem troféu o Siren de PS3. Se ele tivesse saído pós a explosão dos jogos da Telltale, eu acho que ele teria feito mais sucesso, assim. Ou pelo menos um pouco antes, sei lá. De qualquer forma, aqui fica a nossa homenagem a Siren 2, aos seus personagens absolutamente inacreditáveis. A gente tem dois soldados, o Yorito e o Takeaki, que mudam completamente o gameplay, cara, porque eles estão bem armados, né?
Então a gente joga com personagens muito civis, assim. Tipo, tem uma personagem que lê tarô, um cara que tá foragido da polícia, tem uma colegial, que existe toda uma embarcação que foi levada pela tsunami. Esse navio foi levado pela tsunami para dentro de uma floresta. E essa menina, ela tava indo competir num campeonato de tênis, ela é uma tenista, e ela foi a única sobrevivente, a gente joga com ela. Então tem muita história, tem uma conexão com um personagem lá de trás, e tem uma conexão de um desses soldados com os eventos de Haruda, né, que é a vila do primeiro Siren. Então, assim, ele pega todo um movimento cultural do terror japonês e, como nenhum outro jogo, muito mais que Fatal Frame, ouso dizer, ele coloca ali todo essas décadas e séculos, o secular do terror japonês num jogo. Eu citei o taoísmo porque no Fatal Frame tem muito, né, disso também. Mas tem, principalmente no Fatal Frame 2. Mas né? tem os personagens religiosos, tem os personagens céticos. Por exemplo, não dá nem pra dizer o protagonista, né? Mas o primeiro personagem que a gente tem contato no Siren 2 é um jornalista chamado Mamoru Utsuki. E ele tá indo pra ilha de Yamijima, que é onde se passa o jogo, né? E aí quando ele tá chegando lá, o barco ele é levado por uma onda quilométrica, assim. Então tem os eventos que unem esses personagens numa mesma situação. Então isso é o que conecta. O Siren faz os como se fosse um grupo de RPG, né? De personagens. Entendi, é uma aventura onde os personagens vão se encontrando na trama. Isso. Ele é um jogo de terror com a profundidade de um jogo de RPG. Basicamente, assim. E eu não conheço outro jogo que faça isso dessa forma. Então fica aqui nossa singela homenagem a Siren 2, Forbidden Siren 2. Caso você nunca tenha ouvido falar de Siren, eu espero que de alguma forma a gente tenha incitado sua curiosidade. Que você vá atrás. O Siren 1 ele está disponível no PS4. Ele foi lançado digitalmente no PS4. Deve ser a forma mais fácil de você chegar em algum jogo da franquia. Mais barata. Né? Ou seja, ele está disponível também no PS5, né? Sim. Então tem esse grande porém aí. Ele é um jogo bem diferente, bem bizarro, bem difícil. Então você tem que estar muito disposto a experimentar, assim. Então é isso. É isso, vida longa ao Siren. Puta, podia ter um novo, né, Marcos? Vida longa, né? Esses jogos são eternos e tal, mas não deu certo. Não deu certo, Romulo. Esses jogos fizeram sucesso no Japão. O Keiichiro Toyama ele é um grande desenvolvedor de videogame, né? Tanto que ele passou a encabeçar o Japan Studio dentro da Sony, depois ele criou a franquia Gravity Rush. Eu conheci o Keiichiro Toyama na E3 de 2016. Falei com o cara, foi assim, um dos grandes momentos da minha vida. Assim. Falei pra ele, através do intérprete, claro, que o terror sentia muita falta dele, que ele era um grande mestre do terror. Tem uma foto dele perdida aí, junto com ele, minha, com esse cara, que ele é um dos grandes mestres. Tem que achar, meu, tem que achar. Eu tenho ela, perdida eu digo. Né? Manda pra mim. Claro, sem dúvida. Então é isso, Romulo. Temos umas séries aí pra comentar, então eu gostaria que você fizesse as honras. Vamos começar com a que eu sei que você gostou menos, apesar de você não ter assistido tudo. Eu também só assisti o primeiro episódio. Mas o que você achou da nova série coreana da Netflix, o All of Us Are Dead? Que raiva que me dá que não traduzem esses nomes, cara. Não, nem o Round 6, né? Que na verdade o Round 6 nem era pra ser Round 6, era pra ser Squid Game, foi feito em... Da Lula, né? E na verdade, meu, o meu problema maior com essa série é que... Peraí, você tá falando de qual? Do All of Us Are Dead. É que a barra de terror coreana, ela é tão alta pra mim que eu não aceito qualquer coisa, entendeu? E quando eu assisti o primeiro episódio, a gente até comentou um pouquinho antes, como você mesmo disse, ele é muito sangrento, ele é muito visual, só que que pra mim é meio aquela terrir, né, com adolescente, sabe? Aquela trama boba, não sei, não gostei muito não. Você não vai pra frente? Assisti só o primeiro, você né? Não vai pra frente? É que são 12. Tipo, são 12 e cada episódio tem 1 hora. Meu, então é metade de um dia da minha vida, é melhor ver outra coisa. Você não vai. E se eu continuar assistindo, curtir e falar o Rômulo? Não, se você falar que é bom, cara, a sua indicação pra mim tem um peso enorme, assim. Pô. Então eu até posso tentar. Diferente do Arquivo 81, que eu gostei da história, achei bacana, assisti o primeiro episódio também
E olha, eu vou te dizer que aqueles últimos momentos... Mas pera, Romulo, você tá... Calma aí, vamos pro partes. Não, vamos voltar pro coreano. Vamos... Eu quero saber como... Falar em coreano, eu vou mandar um salve, e queria que você mandasse um salve também pro Shin, cara, pro meu amigo coreano, que ele falou... que eu falei que ia mandar um salve pra ele no último programa. Salve pro Shin. Ô Shin, aquele abraço pra você. Philip Shin. O que será que ele achou? Ele acompanha? Ele fica... Porque a Netflix tá muito fervorosa em parceria... ele me veio me perguntar, ele falou, você já assistiu essa série? Já eu falei, não assisti, mas tá na foi semana passada, mas tá na lista aí pra assistir, pra gente gravar. Ele, pô, legal. E ele fica muito feliz, né, meu? Porque ele é de uma família coreana tradicional, e inclusive o casamento dele foi tradicional, casamento de coreano é a coisa mais bonita que tem no mundo. Você tava lá, você foi? Tava. Eles têm uma tradição, cara, que é muito engraçada. Que é, por exemplo... E ele casou com outra coreana ou casou com uma brasileira? Com outra coreana. Com outra coreana. Mas casou com outra coreana aqui no Brasil? No Brasil. Que loucura. É que a família dele é daqui, né? Os pais são coreanos, os pais dela também acho que são coreanos. E aí eles têm uma tradição que... você pega o noivo e os amigos do noivo, os parentes mais próximos... os melhores amigos começam a dar paulada no pé do noivo. Que é isso? No pé? E quanto mais você bate, mais a mãe da noiva dá dinheiro pra eles. Mas bate pra arregaçar o pé? Que isso? Não, mas não é pra... Não, é bate. Eu não sei se é porque... pra ele não ir longe com a filha dela, sabe? Alguma coisa assim, sabe? Ai, meu Deus. Mas assim, e eles falam assim, não, pode bater, desce o sarrafo aí. E aí os amigos, né, deu umas pauladas no pé dele, lá ele ganhou uma grana, hein, meu? Ganhou uma grana pra lua de mel. A gravata do casamento do coreano é a paulada no pé. Que sensacional. E aí então é isso aí, Chinho. Aquele abraço pra você e, pô, tô com saudade de você, meu amigo. E salve pro Shin. Mas o All of Us Are Dead, ele é baseado em um manhwa, que são aquelas... É basicamente um mangá, o quadrinho coreano, né? Na verdade ele é baseado em um webtoon, que é a versão digital desse quadrinho coreano. E a Netflix tem investido bastante nisso, porque aquele Strangers from Hell e o Sweet Home, assim como o All of Us Are Dead, eles são também baseados em webtoons, e eu sei que tem também séries que não são de terror, né? De várias outras temáticas. Mas como a gente está muito acostumado, eu tô cada vez mais e mais indo a fundo no cinema sul-coreano, você pega uma série dessas, os valores de produção são muito distintos, com exceção de Kingdom. Eu acho que Kingdom, ele tem, assim, a cara de filme, apesar de ser série. E pra mim, Kingdom ainda está para ser alcançado. Assim. Kingdom é outro patamar de excelência em todos os aspectos. Eu não tô aqui comparando, afinal, um é Coreia feudal e esse aqui é absolutamente contemporâneo. Mas eu gostei de algumas ousadias em termos de plano sequência, Romulo. Tem uma cena lá que a enfermeira ela fica infectada, porque é isso, né? Existe uma espécie de um experimento rolando nesse colégio, e esse experimento escapa, e rapidamente o vírus se dissemina num esquema meio extermínio, né? A pessoa ela só entra minimamente em contato com, seja lá uma mordida ou sangue do possuído, digamos, do contaminado, digamos, e ela se transforma em zumbi rapidamente. E não importa se é ser humano, se é bicho, né? A contaminação vem por qualquer lado ali. A primeira ali, digamos, é por uma mordida num rato, né? Ela vai mexer num rato que tá com esse vírus, digamos, e ela é mordida e vira, e se transforma, e a coisa espalha muito rápido. Então, assim, são 12 episódios, eu fico meio assim quando o negócio parece enrolar. A Netflix é muito famosa por enrolar, especialmente nas séries documentais originais deles, né? Mas eu fiquei feliz com a violência. E olha, Romulo, a atuação da molecada, cara, são... Ó a frase solta, eu fiquei feliz com a violência. Olha o corte do podcast. Com a violência gráfica, é muito visual e é muito gore, assim, é muita tripa, né? E, tipo, quando a galera se transforma em morto-vivo, parece que o cara tá morto-vivo mesmo. E eu lembrei muito do Extermínio na agressividade desses mortos-vivos, sabe? Pô, isso é verdade. Agora você falando desse jeito, lembra mesmo, né? Os bichos é rápido, os bichos tá... nossa, hein? E tem toda aquela questão do bullying também. Eu não sei o quanto isso vai ser mais envolvido. Então, assim, se você já assistiu tudo, que você tá ouvindo aqui com a gente,
comenta aí, incentiva a gente a continuar assistindo pra gente comentar mais também. Porque tem a questão da menina que tenta se matar. Tem uma parte pesada ali, que pode ter até um gatilhozinho. Ela não se mata porque os zumbis começam a pular das janelas embaixo dela. Achei bem, bem forte essa cena, assim, sabe? Então eu tive motivos pra continuar. Eu vou continuar assistindo, sim. Só que é isso, encaixar 12 horas na sua vida é crítico, né? Mas eu vou tentar. Mas vai, Romulo, então fala do Arquivo 81. Você gostou, então? Pô, o Arquivo 81 eu gostei, né? É a história de um cara... Aliás, e esse cara, ele é um ator que tá aí emergente também. Ele chama Mamoudou Athie. Mamoudou Athie, E que cara, ele tem uma cara muito boa, extremamente expressiva a cara desse... Expressivo. Nossa, velho, você tirou a palavra da minha boca. É isso que eu ia falar. É isso que eu tava querendo falar. Desde que a gente ficou de gravar e que eu assisti, ele tem uma expressividade, né? É fora de série. Você assistiu Ameaça Profunda? Aquele filme com a Kristen Stewart? No fundo do mar e tal? Numa base no fundo do mar? Não. É legal, cara. É um filme de terror bem bom. Saiu no começo de 2020. Ele tá no filme também. Tem Vincent Cassel e tal. Se eu assistisse, eu teria lembrado dele. É legal demais. E ele fez um outro filme de terror lá da Welcome to Blumhouse. Aquele Caixa Preta. Eu não achei muito bom, mas a atuação dele é muito marcante. Ele tem uma cara, assim, um semblante muito bom, assim, sabe? E ele é esse arquivista, ele trabalha num museu de imagem, né, museu de som, assim, de vídeo, filme, tem muita coisa do cinema, do negativo, do celuloide, né? Pra molecada que é mais nova, que não teve contato, assim, com o que a gente teve nos anos 80 ali, 90, que eram os VHS, né, que são fitas magnéticas, algumas pessoas vão achar até estranho, falar que porra é essa, né, velho? Eu vou te falar, Romulo, eu sou muito feliz por ter vivido a geração VHS, sabia? Porque eu criei, assim, um carinho tão grande pela estética do VHS que eu acho que nada substitui aquilo, sabia? Nada. E isso tá vivendo um renascimento gigante de muitas formas, no terror analógico, no terror de VHS mesmo, no terror retrô. Seja em cinema, seja em videogame, em especial em videogame, né? Fico muito feliz com isso. E aí isso me trouxe, né? Tem muito da parte mecânica, analógica da coisa. Ele é um restaurador, Sim. né? Ele é um artista, esse cara. Ele pega uma fita degenerada, de qualidade degenerada, e ele restaura e o negócio passa a existir de novo. E é justamente aí que ele entra numa trama, assim... complexo, assim, o negócio. Eu assisti tudo, são 8 episódios, eu assisti tudo. Inclusive, até fica a pergunta, se você que tá ouvindo aí gostaria que eu gravasse o Mais Que Horror sobre o Arquivo 81. A arte é algo muito interessante, porque os restauradores antigos, eles restauravam quadros, né? Eles pegavam aqueles quadros, pinturas a óleo, restauravam. E esse cara, mesmo sendo do século passado, coisa de 20 anos, sei lá, o VHS, 20, 30 anos, ele já pode ser considerado também uma arte clássica, né? Porque ele restaura fitas que não existem mais, mídias que não existem mais, né? Exatamente. E aí ele é sondado por uma empresa misteriosa, né? Que ele até fala, procurei de vocês, não achei nada de vocês na internet, né? Aí os caras falam, a gente procurou de você também, não achou muita coisa de você e tal. E aí ele é sondado e essa empresa, ela tem um material muito secreto, né? Eles falam assim, você só pode mexer nesse material em tal lugar, você tem que ir pra tal lugar pra fazer lá, porque o material ele é muito... sensível, não pode ser... Não, na verdade, assim, você já percebe que tá tudo errado ali, né? Você já percebe que aquele cara tem todas as intenções escusas possíveis, e que aquela organização, aquela firma, aquele prédio, tudo assim, né, exala coisa errada, mas o cara aceita porque é muito dinheiro, aceita porque ele tá interessado no... $100 mil, não tipo, basicamente que oferece pra ele $100 mil. Tipo, você vai pra um lugar completamente isolado, com equipamentos de última geração, sem internet, sem celular, mas você vai ter que restaurar essas fitas que muito foram... foda, porque ele chega, né? Esse é o primeiro episódio que tá falando assim. Ele chega e os caras falam assim, já tá com a pulga atrás da orelha. Aí o maluco chega e fala assim, mano, isso aqui, não pega a internet, tá?
Ah, aqui também não tem celular, não pega celular. Tem esse telefone fixo aqui? Você pode, se quiser falar, você pode... Não, aqui é para você pedir socorro, caso você tenha algum problema de saúde, mental, física, porque você tem comida aqui à vontade, aqui do bom e do melhor, mas o teu lance é restaurar essas fitas aqui, umas mini DVs, que foram resgatadas de um prédio que pegou fogo. De incêndio. Nos anos 90, um prédio chamado Visser. Então qual é que é o lance? Essa série era produzida pelo James Wan e produzida por uma grande produtora de séries de TV chamada Rebecca Sonnenschein. Ela produziu, por exemplo, The Boys e produziu também Vampire Diaries. E aí transita entre essa rotina de restauração desse camarada, do Dan, e as fitas que ele vai assistindo. Então tem o teor material encontrado, falso documentário também. Então a gente tem essa Melody Pendros, que é essa documentarista, vivida pela Dina Shihab, que vai fazer um documentário sobre esse prédio. E que tá nas fitas que ele tá restaurando e que corta dele e vai pra ela, né? Isso. E aí tem uma mistura da filmagem dela. E é um negócio meio edifício master, assim, né? Ela vai ali batendo de porta em porta e querendo conhecer os moradores do prédio, os inquilinos, um a um. Eu amo esse documentário, Edifício Master. Então, foi o que eu pensei, cara, eu também gosto muito, assim. E aí, não só isso, mas também tem a linguagem convencional lá nos anos 90, da Melody ficando amiga de uma menina que faz entregas para as pessoas no prédio, etc. Morando lá, ela aluga um apartamento lá e tal. Então tem uma mistura de linguagens, tem diferentes tempos de narrativa, tem um pouco do passado do próprio Dan, né? Ele tem uma tragédia familiar muito forte na vida dele, né? Ele é uma pessoa que você percebe que ele é solitário, ele tem um amigo, e aí faz uma ligação com a parte real desse Arquivo 81, que ele tem um amigo que faz podcast. E esse Arquivo 81 ele é baseado em um podcast mesmo. É um esquema meio que o Nick Antosca fez no Channel Zero, né? Que ele entrou em contato com os criadores de creepypasta e fez a sua adaptação, comprando os direitos. Foi o que aconteceu nesse Arquivo 81 com um podcast, que eu não conheço porque eu não sou muito consumidor de podcast, né? Mas era um podcast bem famoso. Então, tem uma aura misteriosa em todos os episódios dessa série, mesmo quando as coisas vão sendo reveladas mais pro final, que eu fiquei absolutamente fascinado por esse negócio. Você lembra aquele filme do Polanski, o Último Portal? Sim. Do Johnny Depp? Eu amo. Nossa, aquele filme, nossa. Eu amo também, cara. E tipo, me remeteu muito a esse filme, essa série. Muito. Cada vez mais e mais e mais. E curiosidade, uma amiga lá do trabalho, ela comentou que ela não conseguia assistir muito dessa série, que ela ficava muito assustada, cara. Por conta o susto de canto de olho, sabe? O susto de canto de enquadramento. Do Último Portal é que o personagem principal ele vai mergulhando tanto naquilo que ele acaba se tornando aquilo, né? Então, qual é que é? Tipo, quando esse cara chega naquele lugar isolado pra restaurar essas fitas, imediatamente eu pensei em Jack Torrance e fiquei o tempo inteiro pensando quando é que esse cara vai ficar maluco, né? Pegar um machado e quebrar a porta, né? Mas ele tá lá completamente sozinho. Mas eu achei muito interessante até quando se revela o grande lance da coisa toda, né? Qual é que é do edifício, o que se passa lá, qual é que é dos moradores, o passado do lugar. Eu achei muito interessante, eu fiquei absolutamente fascinado. O final, infelizmente, é um final que dá gancho para uma segunda temporada. Por mais que eu ache desnecessário, eu acho que foi muito, do começo ao fim, boa, assim, sabe? Mas quem somos nós pra falar que os caras não pode ganhar mais dinheiro, né, mano? Ah, claro, com certeza. Mas se fizer, eu vou assistir. Simples assim, se fizer uma segunda temporada, é claro que eu vou ver. O Arquivo 82, porque já tem o da Bruxa do 70... Não, Bruxa do 81, piada. Mas é isso, Romulo. Eu incentivo que você continue assistindo. São 8 episódios de 50, 45 minutos cada. A Netflix continua investindo pesado em terror e, na minha concepção, o saldo tem sido muito positivo, cara. Eu acho que tem saído coisas muito boas de várias nacionalidades, né? Produções alemãs, produções italianas, né? Coreanas. Muita coisa boa de vários países, fico muito feliz.
É isso, Netflix. Muito obrigado, viu? A gente agradece. Agradece enormemente. Ó, Romulo, antes da gente ir pros comentários da galera no último episódio, eu vou falar rapidinho de 2 jogos de terror que eu tenho jogado. Um deles é um jogo sueco chamado Source of Madness. E eu vou falar rapidinho dele porque ele está em acesso antecipado. Ele só foi lançado no Steam até o momento, pela bagatela de R$ 32,99. Você vai jogar um jogo que ele é um Dead Cells. Você jogou Dead Cells, Romulo? Não. O Dead Cells ele é um roguelike ele se chama de Roguevania, ele se chama. Nossa, meu. Porque ele tem a coisa cíclica de recomeçar, mas ele é muito na ação ali. E ele tem, assim, uma pixel art absurda. Mas ele me perde no lance do roguelike. O Source of Madness ele é assim também, mas o roguelike dele, o procedural dele, tá atrelado também nos monstros. Então ele faz umas misturas muito loucas de criaturas, cara. E não tem nenhuma criatura que é qualquer coisa. Todas são aberrações, assim, muitas, assim, quilométricas. Porque tá diretamente ligada aos mitos de Cthulhu, que é outra coisa que muitos jogos de terror têm abraçado isso cada vez mais e mais, né? Então, não à toa a fonte, a essência da loucura, como diz o nome, é de uma torre que existe nessa terra onde o jogo se passa, nessa ilha, nesse lugar onde o jogo se passa, que ela precisa ser assim destruída ou então compreendida. E a gente joga com uma espécie de feiticeiro. E ele tem um teor do Rogue Legacy, assim. Ou seja, quando você morre, você joga com outro feiticeiro. Como se eles fossem sempre nascidos de sangue dentro de uma outra estrutura desse lugar. E aí você recomeça, toda a terra se reconstrói, todo o cenário se reconstrói. Mas a graça maior para mim, nesses primeiros momentos do acesso antecipado do Source of Madness, foi justamente a geração procedural dos monstros, cara, que é algo que eu honestamente nunca tinha visto. Entendi. Você já tinha visto alguma coisa assim? Tipo um monstro que é reconstruído cada vez? Tipo, tem vários braços, várias pernas e aí se monta e se molda de forma diferente? Não, diferente não. Eu já vi de eles se reconstruírem, mas da maneira padrão, assim, mas tipo pegar uma perna e colocar em cima. Tem um bicho no Dark Souls 2 lá no esgoto lá, que ele é meio assim, meu. Mas o Dark Souls ele não tem o teor roguelike da coisa, né? É. Por mais que as criaturas sempre voltem, de fogueira em fogueira, etc e tal. Então esse jogo ele foi um pouco ali nesse sentido. E assim, para um jogo em acesso antecipado, ele tá muito redondo, assim. Eu imagino que ele vai ser lançado em breve e eu espero que ele saia para todas as plataformas, porque sem dúvida esse jogo tem muito apelo para muita gente, visto o sucesso do Dead Cells, né? Foi um sucesso estrondoso aquele jogo. E ele tem assim uma arte, uma animação, assim, ele tem muito apelo, cara. E ele tem muito do terror nas suas temáticas, né? Então, fica a dica do Source of Madness disponível no Steam. E como todo jogo em acesso antecipado, ele tá por um preço menor do que quando ele for lançado a versão final, que eu imagino que seja no meio do ano. Perfeito. E o outro jogo é um jogo, cara, esse é muito indie, é muito bizarro, mas eu gostei bastante dele, chamado Subway Midnight. Também só está disponível no Steam. Ele é de um camarada só, criado por uma única pessoa, chamada Bub Darkstar. Esse é o pseudônimo dele, não sei o nome dele de verdade. Mas é um jogo assim, ele se passa todinho dentro de... E a gente falou do trem de carne da meia-noite. Ele se passa todo dentro de vagões de trem. Você vai de vagão em vagão, descobrindo que diabos que você está fazendo aí, como que você pode escapar desse negócio, e como que você foge, lida e confronta cada fantasma e entidade fantasmagórica de cada vagão. Só que aí que tá, ele tem um tipo de arte que lembra muito um Scott Pilgrim da vida, sabe? Pixelado? Assim, ele tem um cenário 3D, mas o personagem ele é como se fosse um Paper Mario, sabe? O Parapa, chapado de papel. Sim. E ele consegue ser assustador, cara, mesmo com esse quê de cartoon, assim, essa cara Nickelodeon, sabe? Essa cara... E funciona muito bem, como ele quebra suas expectativas de vagão em vagão. Então se você tá confrontando um fantasma de um artista, pode ter certeza que esse vagão vai dizer respeito a esse artista. Ou então um fantasma de um pescador, ou então de alguém que trabalha com informática, com tecnologia. Então é muito interessante. Quando você falou de vagão, eu lembrei de Final Fight, de logo de cara, assim.
Seria bom se pudesse dar umas porradas, porque tem um momento extremamente tenso que você tem que fugir de um tubarão fantasma. Nossa. Então, é bizarro esse jogo, é muito interessante, eu gostei bastante. E tá disponível no Steam. Subway Midnight, pelo precinho camarada de R$20, 69 centavos. É um daqueles que mais um, cara, que eu vou fundo no buraco e recomendo muito. Porque é bizarro. E o bizarro é o que eu procuro em toda a minha vida. Procuramos, né? Numa incessante busca. É tipo isso. Eu espero que chegue em outras plataformas, honestamente, porque merece. É isso, então. Vamos então para os comentários. Por favor, do último episódio. Faz as honras aí e já pega e lê vários aí, porque eu tô falando demais, tô até meio zonzo, então. Por favor. Ó, deixa eu colocar ordenar por mais recentes primeiros. Vamos lá. Então temos aqui os comentários do episódio número 27, que na verdade é 28, fazia tempo que eu não falava isso, né? 27, na verdade é 29 agora, né? Isto, agora. Então, temos o episódio 0 e temos o Desgraceira 2021. Puta, é verdade, ele não tá com numeração. Boa. Não, pô, é Desgraceira Awards 2021, né? Porque eu quero fazer o 2022, você não quer? Sim, opa, com certeza. Então estamos lá no Eu Ouço Gente Morta 27, Long Time No Spree. E estamos aí com o primeiro comentário aqui do nosso querido Chavinho Piripaque, Manuel Plankton aqui, ó. Saudade. Ele mandou o grande retorno, dois pontos de exclamação. Pô, obrigado, o Manuel, Chavinho, tamo junto aí. Maravilhoso. Tá com vocês de novo aí, toda a turma voltando aos poucos, né? E continuem aí. Agora aproveitem esse episódio agora, que é o episódio é um freebie, né? Sei lá, é grátis. Os outros também são grátis, mas esse é um grátis mais grátis ainda, porque em vez de 15 em 15, vem na semana seguinte, né? É aquele chorinho de garapa, né? Opa, aquilo é mais gostoso do que o copão de garapa que você toma, é o chorinho. Tipo então vamos lá, o Diego Adam também meteu já gostava do final do Dexter, mas essa temporada conseguiu elevar muito toda a trajetória do personagem. Concordo com você, Diego. Já o Harrison me incomoda demais pelo fato do ator ser muito ruim. Você achou ele ruim, Max? Nossa, eu achei ele... Não, de jeito nenhum. Eu achei ele bom, gostei. Achei ele entregou, pra mim entregou sim, convenceu. Eu não sei, cara, se eu tô mais assim, sabe, de coração mole pra molecada no terror. Porque eu vou te falar, cara, o grupo de jovens ali do Pânico 5 tá louco. Eu achei, assim, brilhante aquela molecada, mano. De verdade. Bom, ele meteu um aqui, ó, como coadjuvante é legal, mas se fosse pra seguir uma temporada protagonizando, acho que não segurava a barra não. Bah, não sei, né? E não é por ser ator jovem, é só ver o Yellow Jackets cheio de adolescentes destruindo na atuação. Essa é a opinião do Diego Adam aí. Muito legal você ter citado o Yellow Jackets, eu tô assistindo. Manja essa série, Roman? Não. É legal, cara, temos aí contracenando Christina Ricci e Juliette Lewis. Eita porra! Pois é, eu nunca tinha, tipo, as musas da minha adolescência, eu nunca tinha visto elas juntas, assim. Aonde tem pra gente assistir? Paramount. Paramount. Eu tenho Paramount. Eu tenho. Yellow Jackets, anotada a dica aqui. Sobre... Eu nem diria que é terror, mas tem muito de sobrevivência, porque tem duas linhas temporais nos dias atuais e há tantos anos, eu acho que é nos anos 80, 90, e é um time de futebol feminino que vai competir, tá indo competir um campeonato, e o avião cai no meio do mato. Caralho. Então tem isso dessa molecada sobrevivendo lá, e tem as sobreviventes já adultas lidando com todos os traumas de terem sobrevivido, etc. Quer dizer que eram as crushes da sua adolescência. Uma pelo Natural Born Killers e a outra por Family Addams, talvez? Tá vendo como você me conhece? Mas a Juliette Lewis é mais pelo Drink no Inferno. Eu ia falar Drink do Inferno, eu ia falar. Bom, mas deixa eu ver se eu lembro. A minha de infância, não é nem de adolescência, de infância, era a Elizabeth Shue. Putz.
que era a namorada do Marty McFly do De Volta pro Futuro, né? Sim, sei. Depois fez O Homem Invisível com Kevin Bacon, e, enfim. A minha de adolescência e de fase adulta já é Eva Green, já. A Jennifer Connelly também foi muito a minha musa. A Jennifer Connelly é aquela que não envelhece, aquela desgraçada, né? Ela é muito Ela não envelhece, mano, aquela mulher, velho. Ela é casada com o Paul Bettany, né? Porra! Deixa eu só confirmar isso aí, peraí. A Jennifer Connelly é a do Labirinto, né? Isso, do primeiro filme dela é o filme do Dario Argento, né? Sim. Inclusive o Dario Argento vai estar fazendo um filme novo. É o Fenômena, o primeiro filme da Jennifer Connelly. Ela é casada com o Paul Bettany mesmo. É assim, eles são casados, sim. Olha que beleza, eu tô vendo umas fotos do casal aqui. Ela é muito maravilhosa, rapaz do céu. E eu tô. Nossa, você falou de filme. Nossa, me veio na cabeça. Eu tô doido pra ver o novo Exorcista, meu Deus. Mas é só um pensamento que passou aqui, rapidinho. Então, mas é isso, Rômulo, é bem legal. Eu tenho assistido, ela terminou. A primeira temporada terminou no final do ano passado e já foi confirmada a segunda temporada agora no fim do ano. Yellow Jackets, ok. Então lá, o Luciano da Silva Bianchi mandou: Dexter é melhor que Hannibal? A série? Ele perguntou. E o Chavinho respondeu aqui, ó: abordagens muito diferentes sobre a mesma temática. Acho que cada uma é excelente à sua maneira. Eu acho que são muito diferentes, cara. Tipo, você perguntar, tipo, o que é melhor, né? Seven ou Silêncio Inocente, sabe? Tipo, nossa. Você consegue escolher? Tipo, nossa. Não dá. Desculpa aí, Luciano, sem condições. Aí você foi, aí doeu meu coração, porque esses dois aí, meu amigo. Tipo What's in the box? What's in the box? Nossa, meu Deus. Eu diria, assim, vou falar um negócio, não sei até que ponto isso é polêmico, mas Seven é o melhor filme de serial killer de todos os tempos, na minha opinião. Deixa eu pensar, 5 segundos, peraí. Aqui, deixa eu continuar. Você tem razão, tem razão. Tem razão. Eu pensei, porque eu procurei. Falei, não, peraí, deixa eu buscar. Você tem razão, desculpa. O Luciano, ele continuou aqui. Você vai ter que pegar lá a primeira mensagem dele e ir subindo pra fazer sentido, porque ele pegou umas perguntas polêmicas aí, uns levantamentos delicados. Não polêmicos, mas mais delicados aí. Fala lá, fala você, pô, do Luciano. Falando sobre Lovecraft, como dividir criador e criatura com relação aos defeitos do criador, explicando Lovecraft versus racista, Michael Jackson versus abuso infantil, entre outros. Qual a opinião de vocês? Devemos defenestrar obras de autores de moral duvidosa ou separar as coisas? Aí ele já veio na sequência. E sobre essa nova prática nos cinemas, séries de TV, de usar sempre que possível atores com deficiências reais, conforme os roteiros pedem. Cara, eu já fiquei um pouquinho ofendido por você ter colocado atores entre aspas e ter usado o termo práticas ali. Já ouvi, tem acontecido e eu não poderia ser mais a favor disso acontecer, de ter essa inclusão, claro. mais e você citou a atriz do Lugar Silencioso, e eu não poderia ser mais a favor. Agora, com relação à sua primeira pergunta, o que você tem a dizer, Romulo? Qual a sua opinião? Eu tenho um problema muito sério em separar a obra do autor. Eu realmente cortei da minha vida muita coisa que eu gostava e que atitudes das pessoas que realizaram essas obras, que foram atitudes que foram contra tudo que eu acredito. Vou dar um exemplo, né? Por exemplo, o Pantera, né? O Phil Anselmo é um imbecil nazista do caralho. Tirei Pantera da minha vida, tirei todo o movimento black metal da minha vida. Então, tirei Marilyn Manson da minha vida. Então, é foda, cara. Porque, por exemplo, você pega o Polanski, por exemplo, né? Que tem obras que você fala, caralho. Você pega o Woody Allen. Aí você pega, cara, o Michael Jackson que ele colocou aqui, eu vou discordar de você, viu, Luciano? Porque o cara não abusou de criança, não. Não foi nada comprovadão, assim. Os caras estavam querendo pegar a grana dele, meu. E, pô, o Lovecraft tem todo um contexto da época. Não, ele se você ler as cartas dele, não tem como, não tem meias palavras. É a mesma coisa do Monteiro Lobato, né, meu? Esse é um dos piores de todos. Mas quando você vai trazendo pra época que se tem mais informação, que se tem mais acesso à informação, que se tem uma globalização, fica cada vez mais crítico, fica cada vez mais difícil, fica impossível aceitar, basicamente. Então, assim, basicamente, pra mim
Racista bom é racista morto, certo? Nazista bom é nazista morto. É isso. Nazista bom é nazista morto. O cara que acha que ele é superior a outra pessoa por ele ter um código genético diferente não passa de um babaca. É verme, assim. É a escória da espécie, assim. É a pessoa que se coloca em superioridade ao outro, ao próximo, por conta de cor de pele, por conta de onde nasceu. É lixo, é escória, essencialmente. Assim. A gente vê isso hoje, a gente vê isso constantemente hoje, ter que confrontar e ter que lidar com isso hoje é nada além de absolutamente deprimente. Mostra que a sociedade, a espécie humana deu muito errado, que não é possível. Se você estiver ouvindo esse programa mais pra frente, você voltar e ver a semana que isso aqui foi lançado, isso aí é muito pertinente pelas coisas que estão acontecendo aí na mídia aí. Não vou falar nomes também, porque não quero dar ibope para esse tipo de atitude de certos tipos de pessoas aí, influenciadores, né? Mas a gente tá vivendo isso no Brasil, cara. No mundo inteiro e no Brasil de uma maneira escrachada, bicho. As pessoas falam o que querem falar e acham que é isso, que é normal. Elas colocam um discurso de ódio, um discurso de eugenia e acham que isso é normal. Porque isso aí tá de boa porque tem liberdade de expressão. Liberdade de expressão não é isso não, meu amigo. Isso é crime, brother. E outra, né? Por que será que todas as pessoas saíram das suas respectivas bocas de lobo e dos seus esgotos, de suas valas, dos anos pra cá? Escorado em que governo fascista, grotesco, nojento. O discurso de toda essa gente que estava escondida aí foi validado por esse governo que a gente tem aí. Exatamente. Então, assim, não sei se a gente pode perder algum ouvinte falando isso, mas na verdade eu digo que a gente não perde não, a gente ganha. Porque se você tá aqui ouvindo esse programa, esse podcast, se eu acompanho Mais Que Horror, acompanha o que o Rômulo faz, o que eu faço, e você tem alguma dessas ideias na sua cabeça, cai fora. Cai fora e nunca mais volta. Você não é bem-vindo aqui, você não é bem-vinda aqui. Pronto, é isso mesmo. É a mesma coisa, gente. Essa aqui é a nossa casa, certo? O Mais Que Horror, ou Eu Gente Morta, é a nossa casa. E a gente não vai receber gente na nossa casa que acha que é normal você bater, espancar e matar pessoas negras, pessoas homossexuais, entendeu? Então se você é desse tipo aí de gente aí, meu, já vai tarde, entendeu? Cai fora e não volte mais. Então continua aqui cozinhando com o Michel Nantes. Pô, o Michel Nantes é o meu melhor amigo da vida. O quê? De infância. Ele mora na Espanha. Olha os seus amigos aqui, eu fico muito emocionado com seus amigos aparecerem por aqui. Então ele é meu amigo de infância, meu. É um cara que quando mudou assim pra fora, ele tá mais de 10 anos fora. É um cara que eu sinto falta todo dia, sabe? Cresceu junto, amigo de... Mano, a gente morou junto, a gente morou. Na época da faculdade, a gente morou junto, no mesmo apartamento. Mano, cara, um beijo pra você, Michel. Que demais. Que saudade de você. Já me inscrevi no seu canal aqui, Michel. Ele faz umas comidas muito, muito escabrosa de boa. Ele mandou aqui. Muito bom, PQP, melhor canal de terror. Pô, aí, Michel, Obrigado, Michel. E assim, esse filho da puta, desculpa o perdão da palavra, ele só começou a cozinhar assim, se vocês verem o canal dele aí, ele tem umas receitas muito boas de pão, de peixes e tudo mais. Depois que eu não morava mais com ele, porque quando eu morava com ele, ele queimava hambúrguer, ele fazia miojo sem tempero. Mano, era horrível, velho. Era horrível, horrível. Aí ele falou assim, a gente não mora mais junto, né? Aí ele falou, agora eu vou resolver cozinhar. Não podia ter aprendido a cozinhar antes, pô. Tá louco, meu. É isso aí. Então dá continuidade aí, então, vamos. Ó, o Leonardo Souza aqui, ó. Em 2030, eles fazem um Harrison Old Blood e fazem um final bom. Na terceira vai, eu espero. Ah, meu. Mas você sabe que eu acho que se a gente tiver uma nova temporada de Dexter, pode ser o Harrison já adulto, né? Já mais velho, já um serial killer, já tipo no ponto de vida que a gente pega o Dexter, por exemplo. Sim. E fazendo o quê? Com que tipo de ofício? Matando que tipo de gente? Sei lá. O Dexter passou o código pra ele, né? Passou as Mas passou... não foi o suficiente, cara. Não teve tempo, né, cara? Não foi o suficiente e morreu em decepção, assim. E o desfecho foi
não dá pra saber o que ele vai tirar daquele momento. Não dá pra saber o que ele vai tirar de tudo aquilo. Né? Que foi muito intenso, mas muito rápido para ser assimilado. É muito interessante de ver onde isso vai parar. Mas eu acho que é muito difícil, assim. E assim, ele é novo, aquele ator. Ele teria que já estar acontecendo, assim. Que já está, a produção devia estar rolando já. Sim. A gente pode ser surpreendido, assim, com um anúncio de súbito, assim, né? Ah, segunda temporada de Dexter New Blood, sei lá. Bom. Enfim, tem o Williams BSA. Nossa, velho. Williams BSA. Aqui, ó. Eu gostei do final original, gostei do final do New Blood também. Tá no meu time, Williams, aqui. Por mais que tenha algumas ressalvas com facilitações de roteiro, e amei os livros, menos que a série, mas ainda adoro eles. Admito que o primeiro é inferior à primeira temporada da série em quase tudo, mas recomendo dar uma chance. Ele tá falando que você não gostou do livro, hein, Max? Não, eu parei na metade e eu ainda não devolvi pra quem me emprestou, mas, putz, será, cara? Ah lá, eu comprei os 6 primeiros em inglês em um site famoso de livros usados, mas também alternei com o audiobook gravado pelo próprio Jeff Lindsay de todos os livros. Ele imita um pouco o tom do Michael C. Hall e fica bem agradável de ouvir. Olha que legal, informação legal. Ó, os vilões são melhores que da série original no geral, e o Dark Passenger tem toda uma mitologia por trás dele. Nos 3 livros, no livro 3. No livro 3, mais especificamente, chega até a ter alguns elementos sobrenaturais para explicar essa origem, porém não foi mais mencionado nos livros posteriores devido a recepções negativas. Olha só que curioso. O Dexter dos livros é bem mais psicopata e tem menos empatia pelos outros. Não que eu gostasse tanto disso. O final me decepcionou um pouco, porém foi interessante ver a visão do próprio criador dando um fim na saga de seu personagem favorito. Acredito que daria muito certo um reboot fiel aos livros daqui a alguns belos anos, quem sabe. Cada livro conta com paisagens e localizações memoráveis, que não foram devidamente explorados na série também. Na série eles exploram muito Miami, né? Isso. A Miami latina, a Miami cubana, né? De calor, assim, né? Dos corpos, do suor, assim. Sim, das muito, praias, muito. É muito isso. E fica nisso, né? Eu fiquei muito curioso, cara. Esse comentário me deixou muito instigado. Eu não sabia que tinha essa diferenciação tão gigante. Eu pensei que fosse uma coisa mais fiel, assim, sabe? Falar que os assassinos são diferentes, né? As vítimas. Muito interessante, cara. Não tinha noção. E quantos livros são no total, William? Depois conta aí pra gente. Dá mais detalhes que eu fiquei bem curioso. Daí ele fecha aqui com outro comentário falando: minha série e personagem favoritos. Mas o Harry foi o pai adotivo do Dexter mesmo. A gente começa a bola aí. Porque a gente não, você que forçou o goela abaixo e me convenceu. E que faz tanto tempo que eu não vejo, né? Aqui ele comentou: eu só não lembro o motivo dele ter deixado o Brian de lado. Mas o pai verdadeiro do Dexter e do Brian se chama Joe Driscoll. O Brian é o Master Killer, né? Isso. É isso é mesmo. O irmão. Ele não é gêmeo, né? Ele é um irmão só, né? Não sei se ele é mais novo, mais velho. Mas, cara, eu preciso ver de novo, porque, olha, vou te falar que muita coisa eu não lembro. Mas me deu vontade. Fiquei bem... O New Blood foi maravilhoso, assim. Eu tive realmente vontade de assistir tudo. Se eu não tivesse tantas outras coisas pra assistir, jogar e ler, certamente eu encaixaria rever Dexter na minha vida. E é isso, então. É isso, Romulo. Fechamos por aqui com o comentário do Williams BSA. É isso aí. Muito obrigado por você que chegou até aqui. Espero reencontrá-la no próximo Eu Ouço Gente Morta. Muito obrigado, Rômulo. É isso aí, valeu. Tchau. Um abraço, até a próxima daqui 15 dias.